De volta ao Redação Novo Tempo, pela rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um dos momentos mais relevantes da história aconteceu na última segunda-feira, em Singapura, na Ásia. O presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontraram e trocaram até apertos de mãos. O encontro serviu para encerrar décadas de tensões militares e também para reafirmar o compromisso de uma completa desnuclearização da Península Coreana. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui tem uma longa história até esse encontro acontecer. De repente você não está muito a par de todo esse processo, cada etapa. A gente tem uma reportagem agora explicando para você alguns fatos históricos que levaram aí alguns acontecimentos onde a gente acabou de ver esse acordo nessa semana. Vamos acompanhar essa reportagem. O presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un dão um aperto de mão e assinam um acordo que pode selar a paz entre as duas nações, nesse que é um dos momentos mais históricos da humanidade. Momento esse que nem o mais otimista poderia prever quando em 2016 Donald Trump assumia a presidência dos Estados Unidos. Apesar de ter vencido a corrida presidencial, Trump chegou sob desconfiança da comunidade internacional por causa das declarações consideradas xenofóbicas contra grupos de refugiados árabes e até mesmo a polêmica proposta de construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. No entanto, nada foi tão falado quanto as trocas de farpas entre Trump e o líder norte-coreano. Logo que assumiu a liderança do país, Trump declarou que a Coreia do Norte jamais poderia lançar um míssil nuclear capaz de atingir o território americano. Em resposta, Kim Jong-un declarou que todo o território norte-americano estava ao seu alcance. A situação ficou ainda mais crítica quando Trump enviou bombardeios às imediações da costa norte-coreana, após dizer na ONU que destruiria totalmente a Coreia do Norte. A declaração fez com que Kim Jong-un ameaçasse derrubar os aviões dos Estados Unidos e acusasse Donald Trump de declarar guerra. Em fevereiro de 2018, a Coreia do Sul sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang. Mais do que o esporte, o evento foi marcado pelo encontro de emissários sul- e norte-coreanos, causando uma reaproximação entre as duas Coreias. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se comprometeram diante de mais de 80 milhões de coreanos e do mundo inteiro a assinar um acordo de paz para selar o fim da tensão que dura mais de 60 anos. Kim foi o primeiro líder norte-coreano a pisar em solo sul-coreano desde o final da guerra entre as Coreias em 1953. Moon Jae-in ainda declarou que esse acordo só foi possível por intermédio dos Estados Unidos e declarou que Trump poderia receber o Prêmio Nobel da Paz pela sua coragem e determinação. Depois de tantas polêmicas, voltamos a essa cena histórica. Além das tentativas de reaproximação, a Coreia do Norte se comprometeu em encerrar suas atividades nucleares, o que pode significar um novo período de paz entre as duas nações. Ok, uma pergunta para vocês. Lógico que nos últimos, sei lá, acontecimentos, a gente via, né, a possibilidade de que esse encontro iria acontecer. Mas se a gente se a gente voltar no tempo ali para a época da campanha do Trump, até a eleição dele e primeiros períodos ali do mandato, é difícil imaginar que a gente veria esse encontro, né? Há quem diga que era estratégia do Trump, né? Porque, você veja, os Estados Unidos, eu não preciso dizer que tem uma influência muito grande no mundo. É verdade que é um pouco menos ali no mundo oriental, mas tem influência. E com as imposições todas, principalmente econômicas, ia chegar um momento em que a Coreia do Norte ia se ver isolada e ia precisar escapar de alguma forma para diálogo, para tentar vender o que tem, né? Principalmente têxtil, no caso deles, e conseguir comprar alguma coisa de fora, petróleo e, enfim, comida,
exportação de grãos, né, de comida. Porque como é que se sobrevive um país inteiro? Quando você disse que era estratégia do Trump, é porque justamente, bom, então vamos botar a pressão aqui, ele vai se sentir isolado. Botar pressão para ele conseguir justamente se sentir isolado e pensar numa forma de parar o que está fazendo, que é o motivo da pressão, né, das imposições, parar o que está fazendo e aceitar um diálogo. Ele nunca aceitou um diálogo. Entrou para a história, desculpa, o Kim Jong-un já entrou para a história como o único presidente, né, líder ali da Coreia do Norte, a conseguir uma conversa de igual para igual, se a gente pode dizer assim, com um presidente americano. Nem o avô dele, nem o pai dele conseguiram chegar nem perto disso. E ele já tem um convite para ir para Washington. Então, alguns podem dizer que é estratégia. E dizem. Não, só ia falar que isso que o Wagner falou que é interessante, né? Porque eles trocaram duras palavras, assim, de xingamentos mesmo, entre um e outro, depois de, sei lá, 4 meses, 5 meses, estavam lhe dando as mãos e trocando alguns elogios, né? É que isso, para mim, não é o mais complexo. Para mim, o mais complexo são realmente as diferentes estratégias, os diferentes objetivos dos dois países, e aí eles conseguirem um acerto. Porque no mundo da política, a gente não precisa nem ir para dois extremos como esse, né? Mas até no próprio Brasil, que você tem políticos que são extremamente mas tem opostos, um ponto de vez em quando eles se juntam e tem um ponto que não tem sido muito isso? observado, tratado, que é um grande ponto, eu posso chamar assim com toda certeza, que é a China, né? Que agiu nos bastidores e quem sabe foi até a mais privilegiada com esse acordo. Quem sabe a mais privilegiada depois da Coreia do Norte. Porque vale lembrar que o Kim foi 2 vezes à China, ele nunca havia saído oficialmente da Coreia do Norte, foi 2 vezes à China para conversar com o presidente da China, o Xi Jinping, e num período muito curto. Dificilmente um presidente, um líder de alguma nação, sai num período tão curto 2 vezes para o mesmo local. Ele foi à China e logo depois ele foi à Coreia do Sul, mas mais importante a China, que, repito, agindo nos bastidores, conseguiu convencer até chegar nesse ponto. A China fez aquele papel de quando tem um cara que está querendo fazer 2 amigos voltarem a se falar, ou né, que se estranham. A China foi a galera do deixa disso. Isso. Né? Pelo menos pelos bastidores. Foi a galera do deixa disso porque é importante para ela. Os Estados Unidos se comprometeram a tirar boa parte das tropas que eles têm ali na região da Coreia do Sul e no Mar do Sul da China ali, e isso abre um espaço para que a China coloque as tropas dela ali e aumente a influência naquela região, né? A briga sempre foi Ocidente e Oriente, e o Oriente que é o espaço dele, que é aquele ali. E a China também vinha sofrendo bastante pressão econômica por parte dos Estados Unidos, né? Porque a Coreia do Norte é isolada já desde sempre, mas ela tinha como amparo a China, a Rússia e só, né, Breno? Assim, mais que realmente tem alguma condição, China e Rússia, mas você tem Venezuela que também é apoiadora, né? Cuba, mas assim, enfim, são países que não têm representatividade. Agora, a China, a Rússia anda meio quebrada, mesmo com Putin tentando fazer o que pode, mas a China, que vem ganhando espaço no mundo, inclusive mais do que Estados Unidos, começou a perder muito espaço por conta dessas políticas dos Estados Unidos de taxação do aço, do alumínio e de outras taxações em cima diretamente da China. E há sempre aquela ameaça: para de ficar dando apoio para a Coreia do Norte, porque daqui a pouco esse cara vai explodir aí com alguma coisa e vai sobrar para todo mundo. Então a China se colocou também numa posição assim, desprivilegiada, dizendo: vou ter que fazer alguma coisa para mostrar uma boa-fé em nome da paz mundial. E foi uma saída de mestre, porque obedeceu ali as sanções de algum ponto, de alguma forma, mas não deixou de apoiar a Coreia do Norte, mas fez com que a Coreia do Norte parasse de fazer coisas difíceis de apoiar, sabe? Falou: olha, para de fazer isso porque eu quero te apoiar, mas se você continuar fazendo isso, eu não posso te apoiar. Então eu continuo te apoiando, continuo recebendo apoio dos Estados Unidos e fica bom para todo mundo. Seguimos a vida. Seguimos a vida. E o acordo, lógico, é emblemático, é histórico, né? Um acordo dessa magnitude, enfim, não tem nem palavra para descrever. Mas não foi menos ofensivo para a Coreia do Norte do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se comprometeram a tirar um X de tropas específico ali daquela região, se comprometeu a parar os exercícios militares com a Coreia do Sul realizados anualmente, enquanto a Coreia do Norte se comprometeu, aspas, né,
a todos os esforços necessários para reduzir a presença nuclear. O que significa isso na prática? O que significa todos os esforços necessários? Inclusive, complicado. muitos analistas assim criticaram esse ponto, né? Porque o acordo ele não é específico. Ele tem 4 pontos, se eu não me engano, mas ele não tem data, agenda de como as coisas vão acontecer, em quanto tempo. Embora, por último, agora, né, saiu uma informação falando que espera-se que até 2020, que é quando acho que termina o mandato do Trump, esse processo de desnuclearização já tenha sido feito. Mas estudiosos dizem que assim, leva anos e tempos para poder reverter, né, desfazer de tudo isso. E isso não ficou claro no acordo, né, de quando vai acontecer, como vai acontecer. Ficou assim, esse lance aí, vamos fazer todo o esforço possível. Mas de que maneira, né? Porque quando você diz, vou fazer todo o esforço possível, o meu esforço para conseguir trazer empenho no meu trabalho pode ser muito diferente de todo o esforço que o Hélio vai colocar para fazer um trabalho dele, né? E aí fica muito subjetivo. E aí quem vai Mas medir um acordo histórico porque a Coreia do Norte não aceitaria um acordo específico. Não aceitaria, até a viagem, né? Não aceitaria imposições, tipo, até tal ano tem que acabar tudo. Daí não ia ser assinado nenhum acordo. Então, o que foi assinado... É um início. Bom, eu não sou especialista em relações internacionais, mas é um grande início já. Mas é Não, porque há interessante... quem diga que a Coreia do Norte, desculpa, em outros momentos também já fez esse anúncio que ia fazer e tal, embora não tenha feito um acordo com alguém, assim, mas já disse, né? E nada aconteceu. Eu ia dizer que é interessante o Trump fazer um acordo assim contra o poderio nuclear da Coreia do Norte no momento muito próximo de quando ele revogou o acordo nuclear com o Irã, dizendo que o acordo era muito fraco, que o acordo não fazia sentido, que o acordo não cobrava do Irã datas específicas e comprovações do que estivesse fazendo, mas daí com a Coreia do Norte saiu talvez mais fraco do que o acordo nuclear. Porque diplomacia é uma coisa interessante não é demais, exata, né? Não é nada exato, né? Diplomacia é um negócio muito delicado. Eu acho que é o melhor exemplo daquela frase de que cada caso é um caso. Eu tenho que tratar você de uma certa maneira, esperando uma certa resposta. E a Suzane de uma outra maneira, completamente diferente, para obter uma resposta totalmente diferente da sua. Então, diplomacia é assim, né? Mas o Trump deixa a gente um pouco, assim, confuso e perdido, porque ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também já espanta os países que são aliados, né? Querendo colocar taxas, impor algumas questões com países que já são aliados dos Estados Unidos e pega um outro país que tinha uma guerra toda, né? E aí faz um acordo. Não é meio desmedido assim? Acho que não, porque aí são coisas bem diferentes, né? Você está, no caso do acordo com a Coreia do Norte, você imagina que você está tratando de questões de paz e segurança para o mundo. Porque não é numa suposição de que a Coreia do Norte realmente tem o que diz que tem, o poderio que diz que tem. Se ela quiser atacar, os mísseis balísticos, segundo a Coreia do Norte, já eram capazes de atravessar o planeta e atingir Estados Unidos. Então, pode atingir qualquer lugar do mundo, a partir do ponto onde a Coreia do Norte está no globo. Então, é uma questão de segurança para o mundo todo. Agora, o que o Trump faz em questão econômica aí é mais para garantir a economia do próprio país. Então, não dá para relacionar as coisas. Mas é interessante isso que o Breno falou, de que nessas relações as coisas tem que olhar cada caso como um caso, é que na imagem que eu tinha do Trump, eu não conseguia ver ele com essa expertise, entendeu? Bom, eu digo Trump, a gente está falando aqui Trump, Kim Jong-un, mas eles têm equipes imensas por trás, né? Um detalhe muito importante falando da China, que eu me lembrei, o Mike Pompeo, ele saiu da Coreia do Norte diretamente para a China para conversar com o Xi Jinping, saiu de Singapura diretamente para a China depois da reunião histórica ali. Quer dizer, tem muita gente atrás, né? O Trump, embora ele seja assim... Quando eu falei expertise, talvez não foi a melhor palavra, porque realmente a expertise talvez ele não tenha, mas ele tem essa equipe que assessora. Mas eu não vi o Trump assumindo essa postura então você isso, você aquilo. Parece que ele é o que vai explodir e vai falar, não, o negócio é o seguinte... Eu penso que ele, por ele mesmo, é meio explosivo, mas o pessoal vai tentando conduzi-lo de alguma forma ali, porque... Enfim,
uma postura errada dele seria ruim para ambos, né? Agora, a gente falou algumas coisas, a gente citou o Iraque aqui, o Irã, desculpa. O Irã. Como é que é a repercussão desse acordo e a imagem, principalmente do Trump, aí ao redor do mundo? Já tem analista fazendo campanha para o Trump ganhar o Nobel da Paz, né? O presidente da Coreia do Sul que disse, não foi? Eu acho. Como Agora, teve uma alguns coisa... vão ter que engolir, né? Justamente por conta disso. Muita gente não apoiou a postura dura do Trump, a postura, por vezes, considerada inconsequente em relação ao Kim Jong-un, mas deu certo, né? O que ele queria aconteceu. Ele disse que é um forma. homem muito talentoso e que ama muito o seu país, né? Foi a frase que ele disse depois do líder. Uma questão que eu achei interessante, mas também não saberia talvez julgar por não ser especialista no assunto, é em relação às sanções comerciais, que, de acordo com os Estados Unidos, essas sanções elas vão continuar, essas sanções comerciais com a Coreia do Norte, até que a desnuclearização aconteça. Então, essas sanções vão existir. Mas, por exemplo, a Rússia já pediu para a ONU dar uma aliviada, né, nessas sanções comerciais como um incentivo. Tipo assim, Kim Jong-un está querendo desnuclearizar, nossa, então vamos retirar um pouco dessas sanções comerciais como um incentivo para que ele continue nesse processo, como se fosse assim, um incentivo para fazer com que ele se sinta mais motivado e engajado a fazer o que prometeu. Mas os outros países, né, e os Estados Unidos ainda continuam dizendo, e a ONU também acha que essas sanções devem continuar até o fim, até que ele realmente cumpra o que prometeu, né? Então tá bom, a hora que você terminar o que você prometeu, a gente retira as nunca vai sanções ser da noite para o comerciais. dia mesmo, vai levar muito tempo. Mas Se você alguma fala coisa vai... As sanções nunca vão sair da noite para o dia, e nem o processo de desnuclearizar a península vai acontecer da noite para o dia. Tudo vai levar muito tempo. Mas naturalmente que alguma coisa... A Coreia do Norte já começou a mostrar uma ação ou outra, e uma ou outra sanção também vai ser aliviada, com certeza. Isso Esse processo, até, obviamente, eu não entendo de construção de bombas, quero deixar isso claro, e não entendo desse processo todo. Mas não é assim, né? Puxei da tomada, pronto, não está mais funcionando. Mas se tratando de energia nuclear, né? É um processo intenso para acontecer essa desnuclearização. Até o processo das sanções, que é uma coisa mais simples do que bomba nuclear, mas a ONU, o Conselho de Segurança da ONU votou, teve todo um trabalho para fazer um texto, um acordo que foi votado. Não dá simplesmente para chegar lá agora, reunir de novo e falar, como eles fizeram alguma coisa aqui, vamos revogar, vamos votar para acabar? Não dá, né? São leis, embora não tenha um congresso, é um acordo que tem que ser respeitado. Agora vai ter que ser votado outro acordo para amenizar, é política também. A gente vai para o intervalo agora, é isso? Na volta, a gente discute o impacto da economia sustentável na vida das pessoas. O Redação volta já.